Começando aqui o nosso culto, amém? Bom dia, que Deus possa abençoar nesse domingo a sua vida, a sua casa, a sua família. Queridos e amados do Pai, hoje trazemos aqui o culto, que também é um estudo bíblico, trazendo aqui o que a vida do rei Acais vai nos ensinar sobre liderança, fé e escolhas espirituais. Acais foi o 12º rei de Judá, para quem não sabe, tá? Ele foi filho do rei Jotão e neto de Uzias. Ele reinou aproximadamente dos seus 20 anos, mais ou menos os seus 20 anos aqui, até os 36 anos. Em 2 Reis 16, fala sobre a história deste homem, e também em 2 Crônicas, capítulo 28, Isaías 7 também. Diz que o reinado ele foi marcado por idolatria e corrupção espiritual e decadência moral. Apesar de ser descendente de Davi e herdeiro, a sua linhagem de reis, a que receberam promessas do Senhor. E Acais, ele desviou completamente do caminho de Deus, enquanto outros reis aqui, falhando, mesmo falhando, eles buscavam um tipo de reconciliação, porque Acais ele mergulhou em trevas espirituais que marcaram profundamente o povo. E aí ele começou a reinar jovem, aos 20 anos, como está escrito em 2 Crônicas 28. Acais, queridos, foi um rei muito perverso, tá, queridos? E eu queria trazer essa história aqui. Ele, como rei, limitou os reis de Israel do norte, praticando idolatria. Ele fez imagens de Baal, entregando Judá à idolatria. Ele sacrificou os próprios filhos no fogo, copiando os costumes pagãos. Então isso mostra a degradação moral de uma liderança. Ao invés de proteger o povo, ele entregava ao erro. Sua política foi marcada por alianças equivocadas. E quando foi atacada ali por Rezim, que era o rei da Síria, e Peca, que era o rei de Israel, ele preferiu pedir ajuda à Síria. Lá no 2 Reis 16:7. Então ele confiou mais nos exércitos humanos do que no Senhor. E aqui traz a história desse rei. Acais, ele estava tão completamente mal que nenhuma coisa boa ficou gravada sobre ele e sobre a sua carreira. Ele é registrado como rei literalmente sem religião. Uma carreira desse filho que foi escrita, aqui, aparentemente sem um aspecto positivo. Ele foi colocado, sabe, queridos, a uma história de rei resumida pela palavra fracasso. E aqui as consequências dessa liderança. O povo sofreu derrotas terríveis na guerra. Militares foram mortos e levados ao cativo, 2 Reis 28. Jerusalém foi saqueada e uma parte do tesouro da casa do Senhor foi entregue aos reis. E a opressão militar aqui aumentou muito contra Judá. Deus está falando aqui que a idolatria abriu portas, sabe? E eu digo assim que Deus está falando, queridos, porque a Bíblia, ela é um memorial único, E aqui a gente vê que o altar de Deus foi desprezado. Acais, ele fechou as portas do templo, impedindo ali o povo de cultuar. Ele instalou altares pagãos em todas as esquinas de Jerusalém. Ele começou dentro da cidade santa, encher de imagens e de cultos profanos. Então a presença de Deus foi rejeitada pelo próprio rei. Acais, como filho, ele era um filho de Jotão, um rei que andou no caminho do Senhor, sim. A palavra diz em 2 Reis, capítulo 15, versos 34. Mas ele não conseguiu ser um exemplo paterno, tá, gente? Ele rejeitou a herança espiritual que recebeu. Então, mostra aqui o quanto Acais, que como filho de alguém fiel, não garantiu ali a salvação dele pessoal. Então, a gente vê muitas pessoas
que são fiéis ao Senhor e filhos que estão afastados. Não que sejam ruins como Acais, mas a gente vê o quanto isso mexe muito com a mesa familiar. Cada um precisa fazer sua própria escolha diante de Deus, nós sabemos disso. Ele também foi filho de Davi, né? Pela sua linhagem. E mesmo assim ele não valorizou a promessa feita a Davi. Então é triste ver alguém desprezar um legado tão glorioso, porque ele tinha tudo para ser um rei justo, mas ele optou em ser lembrado por um rei perverso. E é no tempo de Isaías, né, que Isaías profetiza o sinal de Emanuel, Isaías capítulo 7, versos 14. Acais aqui e a profecia messiânica, mesmo sendo incrédulo, a promessa do Messias não deixou de ser anunciada. Isso mostra que a fidelidade de Deus não depende da fidelidade dos homens, porque o Messias vivia independentemente da incredulidade de Acais. E a graça de Deus, ela se manifesta até mesmo na escuridão. Então, Acais nos dias de hoje, quem são os Acais dos dias de hoje? O espírito de Acais ainda existe em muitas gerações, queridos. Ele representa líderes que fecharam as portas da casa de Deus. Ele representa homens e mulheres que deveriam apontar para o Senhor, mas conduzem ao erro. Ele representa aqui os que sacrificaram seus filhos no altar do pecado moderno. Aqui o Acais de hoje representa jovens que desprezam o legado espiritual da família. O Acais de hoje representa pessoas que preferem confiar na força humana do que em Deus. Os governantes que vendem princípios por alianças políticas. Pessoas que trocam altares de Deus por altares de vaidade. Crentes que se dizem filhos de Deus, mas vivem como filhos do mundo. Pessoas que fecham o coração para a palavra e se abrem para a idolatria. Sabe? Fechar o templo de Deus hoje pode significar abandonar a oração. Pode significar desprezar a palavra, pode significar calar a voz do Espírito. Cada vez que damos mais lugar ao pecado, fechamos portas para Deus. Por quê? Porque nós alimentamos mais a carne e cada vez que nós levantamos ídolos, abrimos brechas para destruição. Então o mundo moderno também sacrifica filhos. Não mais no fogo, mas em drogas, violências, abandono espiritual. Porque o espírito de Acais, ele vive quando a família é negligenciada. Ele vive quando a fé é substituída pela incredulidade. Ele vive quando os líderes espirituais preferem aplausos humanos do que a presença divina. Ele vive quando a confiança em Deus ela é trocada pela confiança no dinheiro e no poder. Porque tem gente que não pode ver o poder, né? Então, o contraste de Ezequias, né? O filho de Acais aqui, Ezequias foi totalmente diferente. Ele reabriu as portas do templo em 2 Crônicas 29. Ele restaurou o culto ao Senhor. Ele derrubou altares pagãos. E aqui ele buscou a Deus com sinceridade. Ezequias é o contraste. Ele mostra que ninguém está preso ao erro do pai. Assim como Acais rejeitou o legado de Jotão, Ezequias rejeitou o legado perverso de Acais. Isso prova que sempre é possível escolher, sim, o caminho certo. É possível, sim, escolher o caminho certo. Ninguém é obrigado a repetir erros das gerações anteriores. Ninguém é obrigado a decidir individualmente. Nós temos a decisão de mudar uma história inteira, queridos. Se somos filhos, precisamos valorizar o legado espiritual que recebemos. Amém? Qual é, pastora? De sermos filhos de Deus. Se somos pais, precisamos deixar uma herança de fé para os nossos filhos, exemplos, legados com uma fé cristã aplainada em Cristo Jesus. Como líderes, devemos conduzir as pessoas ao altar de Deus, não longe dele. É o que muitos estão fazendo hoje. Precisamos abrir as portas do templo do nosso coração para a presença do Senhor entrar. Precisamos derrubar altares
que não glorificam a Deus. Precisamos parar de alimentar a carne e confiar mais em Deus do que em alianças humanas. Precisamos lembrar que Deus é o Senhor da nossa salvação. Precisamos andar nas contramãos, andar na contramão de um mundo que se entrega à idolatria. Por quê, pastora? Porque precisamos ser como Ezequias e não como Acais. Se Acais vivesse hoje, ele seria um líder religioso. Ele seria um líder preocupado apenas com a imagem. Se Acais fosse vivo hoje, alguém que fechasse as igrejas em nome de interesses próprios. O Acais de hoje é um pai ausente, mas preocupado com os prazeres do que os seus filhos, com os prazeres, mais preocupado com os prazeres do que com seus filhos. Corrigindo aqui. Então, alguém que valoriza as alianças políticas. Esses são os Acais de hoje, se eles vivessem. Um líder que colocaria ídolos modernos no altar. Jesus. Os Acais de hoje, ele provavelmente justificaria seus erros com discursos bonitos, mas por trás haveria vazios espirituais. Seria alguém que buscaria ali soluções rápidas, sem esperar em Deus. Alguém que sacrificaria, quase não saiu, princípios eternos por benefícios imediatos. A história de Acais aqui é um alerta para nós hoje e mostra como escolhas erradas afetam não apenas o indivíduo, mas também a nação. Mostra como a idolatria abre portas para a destruição. Mostra como alianças erradas geram derrotas. Mostra como a falta de fé afasta a presença de Deus, mas também mostra como a graça de Deus ela é maior do que a maldade humana. Mesmo em tempos de Acais, Deus levantou Isaías para anunciar o Emanuel. Isso significa que mesmo em tempos de trevas, a promessa de Cristo continua firme. E hoje o Senhor também nos chama para abrir portas no nosso coração. Ele nos convida a deixarmos o templo da nossa vida. Mesmo você dizendo assim, pastora, eu não aguento mais. Deus diz assim para você, seja cheio da minha presença. Seja cheio do meu espírito, porque eu vos chamo para derrubar os ídolos. Eu vos chamo para rejeitar os caminhos de Acais. Eu vos chamo para andar como Ezequias. Eu vos chamo para confiar somente em mim, que sou teu Deus. E uma coisa Deus promete: quem crê, vê a glória de Deus. Então, queridos, como diz a história, esse rei trouxe calamidades sobre uma nação. Mas o nosso Deus enviou a punição da forma de exército estrangeiro. Rezim, rei da Síria, derrotou Acais e levou cativo para Damasco. 2 Reis, capítulo 28, 5. Então, aqui, Peca, o rei de Israel, abateu um exército de Acais. 2 Crônicas 28, 6. Os edomitas foram vencedores e levaram presos cativos, queridos, ao cativeiro. Então, o fracasso de Acais mostra que a morte dele foi significativa para Judá. Por fim, o seu reinado de 16 anos terminou com as pessoas, por esse tempo, doente das suas obras, marcaram seu senso na sua indignidade ao se recusar a sepultura dos túmulos dos reis. Acais foi achado indigno da honra de ser sepultado na catacumba real. Deus está falando aqui que muitos estão como Acais lá fora. E Deus quer usar pessoas valentes que introduzam o altar e não pessoas que afastam do altar. Deus, ele nos ensina que através dessa história, ele tem o melhor. Ele tem o melhor para seus filhos. Deus nos ensina através dessa história que ao invés de você preservar os marcos, você muitas vezes anda segundo
há estações que não vêm da promessa. Então Deus está dizendo aqui o perigo de mudarmos os moldes de Deus para um culto divino. Acais, ele teve o privilégio de chegar a rei de Judá, tribo a qual era a descendência de Jesus. Então Acais, ele toma e abrevia os dias de Jeoacás, né? O significado é que Jeová se apodere. Jeová se apoderou. Segundo consta, seu nome era Jeoacás, que tem a ver com Jeová, a omissão do início que denota Jeová como devido, tanta abominação por ele praticada. Eu acho que ao invés de perseverar que Marcos, ele andou segundo aos reis corruptos, sabe? Ele chegou a um absurdo de queimar seus filhos, o que está escrito em Levítico 18 e 2 Crônicas 28. Entrou num aperto com as nações vizinhas. Ele se sentiu-se impotente, então foi pedir socorro exatamente onde não devia. Gente, Deus, ele quer nos preservar. Deus jamais ele vai abandonar os seus. E todos que receberam em uma cidade, estando em um país ou em outro templo, qualquer obra para fazer, fizeram. Muitos estão fazendo a obra relaxadamente. É o que me mostra o Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, ele não quer que você viva dessa forma. Deus, ele quer que você traga ao seu coração. Deus quer que você traga ao seu coração coisas que você nem imaginou. Amém, queridos? Então é isso. Deus, ele quer de você que você seja instrumento vivo. Deus, ele quer de você que você seja uma pessoa com o coração limpo. Que você se entregue de todo o seu coração, sabe? Sabe o que Deus fala nesse culto hoje pela manhã? Filho, me dá o seu coração. Me dá os teus olhos. Observa os meus caminhos. Provérbios 23, 26. Então, assim, Deus, ele quer que você confie mesmo sem entender. Ele quer que você busque a presença dele. Ele quer que você libere perdão. Ele quer que você descanse nos braços dele. Deus, ele não quer que você carregue sozinho o peso das tuas lutas. Deus, ele quer que você libere perdão, porque muitas vezes a bênção está travada porque guardamos mágoa. Deus, ele quer que você ame como ele te ama. Amar a si mesmo e ao próximo e ao Senhor com intensidade. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, com toda sorte de bênção. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um grande aprendizado aqui para a gente entender algumas coisas sobre o que Deus tem para nós. Beijo no seu coração, bom domingo com a família. Amém, queridos? Fiquem com Deus.